Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. Eu quero te deixar uma pergunta. Será que você, em meio aos seus problemas, no meio das suas tribulações, das suas angústias, você consegue amar? Será que você consegue iluminar a vida de outras pessoas que estão mais fracas que você? Ou você se centraliza só em você e você se fecha e acha que o seu problema é maior do que o de todo mundo e não importa o que o outro está passando? Pois é, hoje nós vamos falar de duas mulheres maravilhosas, Ruth e Noemi. Mais um vídeo esclarecendo e trazendo para nós, mulheres de hoje, exemplos de mulheres da Bíblia. E essas duas mulheres, nós temos muito que aprender com elas. Eu vou só resumir aqui para vocês que Noemi, ela era casada e ela, com seus dois filhos e seu esposo, estavam passando um momento difícil em Belém. Elas saíram da terra, ela saiu com sua família da sua terra e foi para a terra dos Moabitas, porque lá eles teriam um trabalho e Noemi e sua família, eles tinham uma boa posição, eles saíram dali com grandes coisas para levar. Imagina assim que, né, com as carruagens cheias de coisas. E Noemi foi habitar na terra de Moabe. Nessa terra, um dos filhos de Noemi se casou com Ruth, que era uma mulher moabita. E aí eu vou trazer para você um pouquinho sobre os moabitas, né? Voltando lá no livro de Gênesis, quando Deus falou de Abraão e o seu sobrinho Ló, Deus deixa registrado ali para nós que ele ia exterminar com a cidade de Sodoma por causa do pecado daquela cidade. E então Abraão ora, intercede pelo seu sobrinho Ló. Ló é retirado da cidade com suas duas filhas e sua esposa. A esposa de Ló olha para trás e vira a estátua de sal. E Ló continua sua caminhada com suas duas filhas. E eles vão morar nas cavernas daquele lugar. Com o passar do tempo, as filhas, vendo que elas não tinham a herança de filhos e já tendo convivido lá em Sodoma com um lugar difícil, cheio de pecados, pecados sexuais, e elas já habitavam no lugar e já tinham uma consciência que aquilo era normal. Elas então, querendo ter filhos, elas vão embriagar o seu pai, e aí as duas filhas vão ter filhos do seu próprio pai. Era uma terra que praticava o incesto e que tudo era normal. E elas tinham essa raiz pecaminosa, não é? E aí, quando os seus filhos nasceram, foram chamados de Moabe e Amon. Daí então veio a terra dos Moabitas, através desse grande erro da filha de Ló, que gerou um filho do seu próprio pai. Então essa terra dos Moabitas não era uma terra bem vista pelos mandamentos de Deus, porque eles praticavam coisas que não eram agradáveis ao Senhor. Eles idolatravam outros deuses, eles sacrificavam a outros deuses e muitas outras coisas ruins eles faziam. E dessa terra, Noemi ganhou uma nora chamada Ruth, onde o seu filho casou com Ruth. E depois de um certo tempo, Noemi perdeu o seu esposo e depois ela perdeu os seus dois filhos. E ela ficou apenas com as duas noras. Imagina agora você que é nora. Você vai fazer como Noemi e como Ruth? Será que você como nora consegue amar sua sogra e sua sogra consegue te amar? E hoje nós temos muita coisa para aprender, não é verdade? Graças a Deus eu tenho um ótimo relacionamento com a minha sogra. Nós, né, cada uma com sua forma de ser, a gente respeita uma outra e libera o amor para a vida da outra. Graças a Deus. E então Noemi, ela viu que ela estava triste porque ela tinha perdido seus dois filhos, perdeu o seu esposo, e ela resolve voltar para sua terra. Noemi volta para sua terra e as suas duas noras começam a caminhar com ela. E no meio do caminho, Noemi fala: olha, agora vocês estão livres,
vocês voltem para a terra do seu pai, fiquem com seus pais, com a sua família. E uma das noras abraça Noemi, beija Noemi e vai embora. Porém, Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Porém, Ruth disse: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ah, aí entra Deus nessa história. Ruth, ela passou um tempo convivendo com Noemi. E por causa disso, por causa da família, ela entendeu os princípios de Deus. E ela passou a amar a Deus. E ela passou a olhar para Noemi e ver Deus na vida de Noemi. Porque Noemi era um exemplo para ela. Às vezes você aí como sogra hoje, né? Você é uma sogra que persegue sua nora, que tudo que sua nora faz está errado diante dos seus olhos, você não consegue valorizar o que sua nora faz, você não consegue respeitar a opinião do seu filho, a escolha do seu filho, de ter escolhido para ele essa mulher que você não consegue amar. Mas eu imagino que Noemi, ela transmitia tanto esse amor de Deus que Ruth se agarrou a ela. E Ruth, eu imagino uma mulher agora que saiu da terra dos Moabitas e falou: eu sou Moabita. Isso eu falando com as minhas palavras. Eu sou Moabita, mas eu conheci o Deus que me ama, o Deus da verdade, o Deus que não me quer como uma mulher pecadora, o Deus que tem algo para realizar na minha vida. Então, ela decidiu não estar com a sua parentela para ficar com a sua sogra, porque ela reconheceu o amor na vida daquela mulher. Será que você, hoje, como nora, tem reconhecido Deus na vida da sua sogra, né? Você como sogra, será que a sua nora consegue ver Deus na sua vida? Hoje eu vivo esses dois lados, graças a Deus. Eu tenho uma nora maravilhosa que eu amo demais e eu espero que ela me ame também. Já ouvi muitas coisas boas da boca, dos lábios dela, mas eu tenho uma sogra que eu aprendi a amar como minha mãe, não é? E mesmo com as indiferenças, a gente tem que transmitir o amor para que a nossa família seja uma família unida, respeitando a opinião do outro. E então, voltando aqui para a palavra, quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, elas foram juntas para Belém. Quando Noemi chega em Belém, Noemi era conhecida como alegria, a mulher alegre, a mulher que sorria. E então as pessoas falavam dela: olha, que mulher agraciada, ela voltou para a cidade. Noemi agora volta viúva, sem seus filhos. E aí a própria Noemi fala: não me chamem de Noemi, porque podem me chamar de Mara, porque hoje eu sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher triste, porque Deus me tirou o que eu tinha de melhor, que eram os meus filhos, e o meu marido, e a minha família. Noemi não conseguia ainda liberar, sentir a paz vindo de Deus para a vida dela, porque ela sentia que Deus tinha trazido aquele mal para a vida dela. Então, ela tinha perdido a alegria. Só que ela ainda não conseguiu reconhecer que ela tem uma pessoa que vai ajudá-la nessa caminhada. E aí entra Ruth. Ruth entra e fala assim: Noemi, elas estavam passando uma situação, as duas viúvas, mulher naquela época, ainda por cima viúva, não tinha valor. Sem nenhum marido, não tinha valor. Então, Ruth se propõe a ir trabalhar. Ela fala com Noemi assim, que ela gostaria de estar buscando o alimento nos lugares aonde tinha as plantações. Então Noemi fala: vai, minha filha. E Ruth vai. E a palavra diz que Ruth trabalhou o dia inteiro. Quando Ruth estava ali, os segadores vinham, tiravam o milho, ela pegava o que sobrava. O restinho que caía, ela vinha pegando. E então
entra um homem chamado Boaz, que era o dono de toda aquela terra, e ele então, ele fala assim, no capítulo 2, versículo 7, ele fala assim: quem é aquela mulher que está ali, aquela moça que está ali a cegar, pegar o que sobra? Aí os seus servos falam para ele assim: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, o seu servo falando: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que se assentou ali na jossa. Gente, olha que coisa tremenda. A palavra diz que essa mulher trabalhou o dia inteiro, mas ela sentou um pouquinho ali na choça. E quando Boaz chega, Boaz já coloca os olhos nela e vê que existe ali uma mulher trabalhadora. E aí então, Boaz chega até Ruth, no versículo 10, e ele fala com ela. Então, ele coloca para ela: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, pode ficar aqui na minha terra, ele fala para ela. E aí quando ele olha para ela, ela inclinando-se o rosto em terra, porque ele falou com ela: pode se assentar e comer na mesa com os meus servos, pode pegar da água que está lá, pode pegar do pão e molhar o pão no vinho. E então ela olha para aquele homem e ela fala assim, quando ela se inclina, ela fala: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do seu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra que nasceste, e vieste para um povo que antes nem conhecias. Que o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ai, que tremendo! Que tremendo! Essa mulher, ela era estrangeira, ela era viúva e ela estava pobre. Ela estava ali pegando o que sobrava do momento da colheita. E aí esse homem valoriza essa mulher. Essa mulher, ela se inclina e fala: mas eu não sou nem sua serva, você já me trata tão bem. E então ele reconhece nela o valor pelo amor que ela teve, no momento de dor, onde ela tinha perdido o seu marido. Ela podia ter voltado para a casa dela, não, ela foi cuidar da sogra dela. Essa mulher, ela exalava o perfume do amor. Será que você consegue, Nora, exalar o perfume do amor para sua sogra? Será que você reconhece na sua sogra que ela é uma mulher preciosa porque através dela veio o seu marido? Ou será que você fica aí reclamando da sua sogra e trazendo divisão dentro da sua casa? Então, Noemi, quando Ruth chega em casa, ela chega com cestos, porque ela comeu naquele dia, o que sobrou ela ainda levou para a sogra, sem contar as espigas que ela tinha levado. Por quê? Porque Boaz falou assim: não deixe que ela pegue apenas o que cai da terra, deixe cair também algumas espigas. Ela estava ali para pegar os milhos rebuscados, mas agora ele falou: deixa cair algumas espigas para ela. E ela levou para casa. E ele convidou: pode voltar todas as vezes que você precisar e esteja aqui no meu campo com as minhas servas. Quando ela chegou em casa e contou para Noemi, a Noemi se alegrou muito e disse: este homem, ele é da minha família, ele é parente do meu esposo Ebimeleque. Então a Noemi fala com ela assim, Noemi dá um conselho para Ruth e diz: filha, eu quero que você se case, eu quero que você tenha uma vida, que você tenha um lar, que você seja honrada. E Noemi mandou que Ruth fosse até o lugar onde ia estar o Boaz, porque era o dia da festa onde tinha acabado aquele tempo de colheita. E Noemi fala com ela: faça o que te falo. Sabe o que Ruth fala? Assim como você me fala, eu farei.
Ela reconheceu a autoridade de Deus naquele momento, ela reconheceu que naquele momento algo que vinha de um conselho ia ser bom para ela. E ela falou, você vai tomar seu banho, vai vestir o melhor vestido e você vai esperar. Você não vai se revelar a Boaz. Você vai ver onde ele vai deitar. Onde ele deitar, você vai ali e vai fazer da seguinte forma. Ruth foi e fez. Quando Ruth viu Boaz entrando, ele já tinha ceado. Quando Ruth viu Boaz entrando e deitando ali na eira, Ruth entrou, era tudo escuro. Ela descobriu os pés de Boaz, do jeito que Ruth tinha falado. Noemi tinha falado para ela, desculpa. Noemi falou com ela assim, ele saberá o porquê disso. A Ruth não entendia, mas Noemi entendia. Ela descobriu os pés. E aí ele pergunta, quem é que está comigo? Aí ela fala, sou eu, sua serva, Ruth. Você hoje, olha que Deus é maravilhoso, ela fala assim, você hoje, Boaz vê uma mulher deitada aos seus pés. E então ela fala assim, você é o meu resgatador. Você é aquele que pode me trazer dignidade. Quando ela descobriu os pés, ela estava colocando diante dele algo que ela queria que ele fizesse. E que ele olhou para ela e falou assim, olha, eu não posso ser o seu resgatador. Ou seja, naquela época, naquele lugar, a pessoa que era da família, ela tinha direito de vir, resgatar as terras que ficavam para aquela mulher, cuidar daquele lugar e ainda por cima, ele podia se casar com a viúva. Então ele falou, eu não sou o único resgatador, existe outro antes de mim. Vá embora antes que te vejam aqui. Quando amanheceu, ela foi embora e aí eu vou resolver isso. Quando ele chega no outro dia, Boaz reúne os 10 homens anciãos e explica a situação. E fala, Noemi, que veio de fora com a sua nora, e todos já conheciam a virtude de Ruth. E aí ele fala, Noemi, que veio de fora com a sua nora, ela tem umas terras. E eu quero colocar para você, que é o primeiro resgatador, se você aqui diante das testemunhas, você quer comprá-las. Aí o homem fala, sim, eu quero. Ele fala assim, porém, você terá que pegar a Ruth como sua esposa. E aí ele fala, não, isso eu não posso. Vai você, seja você o resgatador. E naquela época, as pessoas, para dizer que eu te dou a minha palavra, as pessoas retiravam o sapato dos pés. E esse homem retirou o sapato dos pés e entregou para Boaz, na frente de todos, como testemunho. Pode ir, eu te dou o meu direito de ser o resgatador. Boaz foi o resgatador daquela terra, foi o resgatador da dignidade dessas duas mulheres. E ele se casou com Ruth. E ele honrou Ruth. E a palavra do Senhor fala que, lá no versículo 11 do capítulo 3, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, no 4, versículo 11, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia. Então, como Deus ele é maravilhoso, Deus permitiu que Noemi aconselhasse, Ruth obedeceu, e Noemi, por causa do seu conselho, ela agora teve a sua nora sendo parte da sua família, porque o Boaz era parte da sua família. E agora a Ruth deu para Noemi a oportunidade de ser avó, porque ela teve um filho de Boaz, onde ela deu o nome de Obed. Obed foi, olha o que a palavra fala de Obed. No 4:15, ele será, Obed, seu restaurador, falando com Noemi. Obed, seu neto, será seu restaurador e consolador da sua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. A gente vê hoje filhas e filhos que não fazem papel de filhos com a sua própria mãe, que não conseguem amar e cuidar da sua mãe,
enquanto ela está precisando, ela está mais idosa, ela está mais carente. Filhos que abandonam sua própria mãe. E essa nora, ela acolheu uma mulher viúva, coisa que agrada o coração do Senhor, porque Deus fala para nós cuidarmos das viúvas e dos órfãos. E ela cuidou. Sabe quando que ela cuidou? Não foi no momento que tudo ia bem. Ela cuidou no momento mais difícil da vida dela, onde ela tinha perdido seu marido, onde ela tinha liberdade agora para buscar o marido na sua terra, mas ela reconheceu que Deus estava habitando na vida de Noemi e que agora era a hora dela retribuir o que essa mulher já tinha feito por ela antes. Não era a hora do abandono. Você tem cuidado bem da sua mãe? Você tem amado a sua mãe? Você tem cuidado da sua sogra como a mãe do seu esposo? Você, marido, tem cuidado da sua sogra como a mãe da sua esposa? Hoje eu tenho vivido um momento de testemunho na minha vida, que a gente até se emociona, não é? Porque eu tive, no ano que passou, minha mãezinha quebrou o pé, minha mãezinha veio então estar comigo desde setembro, eu tenho cuidado dela dentro da minha casa. Mas o meu marido me surpreendeu, porque ele tem demonstrado um amor pela minha mãe. E aí eu vi que tudo que eu fiz um dia, porque eu amo a minha sogra, eu tenho colhido no amor do meu marido com a minha mãe. Como seria difícil se hoje ele falasse comigo: não quero a sua mãe estando aqui conosco agora, nesse momento. Arruma uma pessoa para cuidar dela lá. Mas não, ela está aqui comigo, sendo cuidada por mim, sendo cuidada por ele e pelo meu irmão, né? Nós estamos juntos aí nessa caminhada. Mas nós precisamos cuidar um do outro, amar um ao outro. Como Ruth amou Noemi, como Noemi amou a Ruth, você imagina agora a Noemi sendo vó. Agora ela estava vivendo o que o nome dela dizia. Ela era Noemi, que transmitia alegria. E sabe o que Ruth significa? Amizade. Como Ruth foi amiga dessa mulher. Como nós vemos uma pessoa que não era do próprio sangue cuidando de uma sogra. Em terra em que estrangeiro não tinha valor, o que diria moabita. E essa mulher, moabita, saiu daquela terra contaminada e ela foi até Belém. E em Belém ela deu testemunho de que quando alguém quer mudar de vida, ela muda de vida. Ela fez o que muitas pessoas que eram considerados da tribo de Deus, da tribo de Israel, não faria pela sua sogra. E ela amou o Deus de Noemi. E ela amou Noemi. E ela foi para a terra de Noemi. E na terra de Noemi, essa mulher foi considerada uma mulher virtuosa. Uma mulher que exalava o perfume de Cristo, que era melhor do que 7 filhos. Características profundas, né? Que me tocou tanto, porque nós vivemos dias que existe falta de amor no próprio sangue, de mãe com filha, filha com mãe, mãe com filho, filho com mãe, com pai. E aí a gente vê uma pessoa que não tem o mesmo sangue amar. Amar no momento da tribulação. Coloquei aqui algumas características. Ruth, mulher amorosa. Noemi, mulher sábia. Ruth, mulher temente a Deus. Noemi deu testemunho de Deus na terra dos Moabitas e apresentou Deus de verdade para essa Moabita. Por isso, Ruth passou a ser temente a Deus. Noemi, mulher corajosa, ela, naquele momento da dor, ela liberou as noras. Ela não foi aquela sogra que falou: vocês têm que estar comigo, você me deve isso. Não, ela liberou as noras e ela ia viver sozinha. Ela era uma mulher corajosa e Ruth mostrou coragem de sair da sua terra e de ir para a terra da Noemi e entrar nessa batalha junto com ela. E Ruth, ela foi considerada a mulher virtuosa na terra das pessoas que eram pessoas vistas como povo de Deus. E você?
Você tem sido povo de Deus? Você tem conseguido transmitir amor dentro da sua casa, no meio da sua família? Eu espero, assim, que com essa palavra você seja tão edificada e que o seu testemunho de vida mude. E se você já está dando hoje esse testemunho, glória a Deus pela sua vida. Porque quem tem a Deus tem que ter alegria e tem que ser amigo, tem que ser temente ao Senhor e demonstrar. Não adianta eu temer a Deus, não adianta eu ler a Bíblia inteira e na hora de eu demonstrar o amor, eu não conseguir demonstrar o amor. Eu desejo do fundo do meu coração que você encontre paz no meio da sua família, que você exale o amor no meio da sua casa e que você seja honrado. Sabe quem foi Obed? O filho de Ruth com Boaz? Obed foi o avô de Davi. Oh, coisa maravilhosa! Essa mulher Ruth hoje, uma moabita, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio da raiz de Davi e Ruth era a avó de Davi. Olha que coisa tremenda. E sabe quem era Boaz? Você se lembra lá do nosso vídeo, Raabe? Então, Boaz era filho de Raabe com Salmo. Era filho de uma prostituta com um homem de Deus, de uma prostituta que deixou de ser prostituta para ser temente ao Senhor. Não importa a situação de vida que você vive, não importa. Não importa o testemunho que você tinha até esse presente momento, importa a sua decisão daqui para frente. E Deus vai honrar você em cima da sua decisão. Deus, ele não está interessado no seu passado, ele está interessado na sua entrega. Deus não se interessou pelo passado de Ruth, Deus não se interessou pelo passado de Raabe. Deus se interessou com o coração, com a entrega do coração. Entregue o seu coração. Fala com Deus, porque hoje nós só chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Fala, Jesus Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque através de Ti eu vou chegar ao Pai. Hoje é a nossa forma de nos conectarmos com o Pai, é através de Jesus Cristo. Deixe o seu passado para trás. Sinta-se valorizada como Ruth se sentiu valorizada quando Boaz falou para ela, você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher que todos já te conhecem pelo seu testemunho. Ele não falou com ela, todos aqui te conhecem como Moabita, aquela que era problemática, aquela que ia contra os princípios de Deus. Não, ele falou, nós te conhecemos como a Moabita, filha de Noemi, nora de Noemi, e que faz tudo pela sua sogra e derrama o amor pela vida dela. Que Jesus te abençoe, que o seu dia de amanhã seja diferente do dia de hoje, que a sua história seja contada, e que quando você se sentir como Ruth estava ali abaixada, catando migalhas, mas você tiver o seu coração em Deus, você estiver verdadeiramente firmado em Deus, que em nome de Jesus Cristo Deus venha te colocar assim, valorizada como foi valorizada a Ruth, e Ele te coloca erguida de cabeça em pé, que você seja considerada uma mulher virtuosa na presença de Deus. Jesus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa palavra. Fala do amor de Deus para as outras pessoas através dessa palavra. Eu te abençoo neste dia e te peço em nome de Jesus que você possa estar divulgando a palavra de Deus. Jesus te abençoe. Fique na paz.